A Polícia Federal recolhe documentos em 5 cidades e prende mais uma pessoa. E o foco da operação contra a lavagem de dinheiro são contratos da Petrobras. No Rio, a desocupação de uma área que se transformou em favela em poucos dias tem atos de vandalismo e de abuso policial. Pesquisadores temem a entrada de um novo vírus no Brasil durante a Copa. E o transmissor é o mesmo da dengue. O IBGE suspende pesquisas por falta de pessoal e de orçamento. Montadoras dão férias coletivas com a queda nas vendas de carros. Uma feira mostra a tecnologia voltada para pessoas com deficiência. Ofensas racistas a um árbitro provocam o rebaixamento de um clube no futebol gaúcho. E o Papa Francisco pede perdão pelos casos de pedofilia na igreja. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A Polícia Militar do Rio e invasores entraram em confronto hoje cedo depois da desocupação de um terreno da zona norte da cidade. 16 pessoas ficaram feridas e, entre elas, 9 PMs. 5 horas da manhã, 1.650 policiais militares se concentram em frente ao terreno. Os invasores formam uma barreira. Cheio de criança lá dentro, tem mulher grávida lá dentro, tem muita família lá pra dentro. 6 horas. A polícia anuncia que vai começar a desocupação. A Polícia Militar está presente com o objetivo de dar cumprimento ao mandato judicial de desocupação. O dia fica claro e as tropas avançam. Estas imagens foram feitas e cedidas pelos invasores. Isso, tudo na paz! Por volta das 7 da manhã, confusão. Mas não é possível dizer como começou. Pedras são lançadas na direção dos policiais. A PM responde com balas de borracha e usa spray de pimenta. Há explosões. Surge uma fumaça negra e vem o fogo. Os bombeiros chegam, mas os ataques se espalham para ruas próximas. Um carro da polícia é incendiado e também um caminhão que explode. Perto dali, mais 4 ônibus estão em chamas. Um deles em uma rua estreita, para desespero dos moradores. Esse aqui é o ônibus que foi incendiado bem ao lado do muro dessa casa. E os moradores aqui dentro viveram momentos de pânico. Eles estavam ali no andar de cima e tiveram que correr e acabaram pulando ali daquela janela lateral. Eram mulheres, homens, crianças. E entre esses moradores estava essa mulher que está grávida de 7 meses. Foram momentos de tensão, né? Terror. A gente achou que ia pegar fogo em tudo, que a gente ia morrer. Durante a confusão, vândalos atacaram também agências bancárias. Este grupo foi preso em flagrante quando tentava saquear um supermercado. Os invasores disseram que policiais agiram com truculência. Pistola aqui, ó, ponto .42, que eu sei. Aqui, ó, pode ver. A polícia entraram lá agora, estão esculachando todo mundo, quebrando os barracos de todo mundo lá, batendo nos moradores já. Falaram que era pacífico e não é nada pacífico. Foram seguidos os protocolos e fizemos a ação como foi feita nessa madrugada. Cercamos o local, entramos no terreno, avisamos as pessoas que a polícia estava presente, demos segurança aos oficiais de justiça e permitimos que as pessoas levassem seus pertences. Até o momento não tem o registro de utilização de disparos de arma de fogo. A invasão surpreendeu vizinhos e autoridades porque mobilizou uma multidão de uma hora para outra. Segundo o cálculo da polícia, 2.500 pessoas ocuparam o local em menos de uma semana. O terreno pertence à empresa de telefonia Oi. São 4 prédios e 2 galpões. No dia 31 de março, já havia invasores. As grades que cercavam o terreno estavam no chão e lotes foram marcados com nomes. No dia seguinte, centenas de outras famílias chegaram ao local e retiraram telhas. Terceiro dia da invasão, muitas paredes já estavam de pé. Não sobrava quase mais nada do telhado. Foi quando a Justiça concedeu a reintegração de posse. Em 5 dias, o terreno já estava totalmente ocupado. No 8º dia, por determinação da Justiça, Prefeitura, Governo do Estado, Defensoria e Ministério Público debateram como seria a desocupação e como depois dariam apoio aos invasores. 9º dia, a Justiça autorizou a demolição das construções irregulares e também determinou que a Prefeitura providenciasse caminhões e ônibus e que o Governo do Estado destinasse uma parte do depósito público para guardar objetos das famílias.
Os invasores afirmaram que para cá vieram pessoas que foram despejadas de suas casas porque não conseguiam pagar o aluguel. Alguns deles disseram que teriam aceitado sair dos prédios invadidos se tivessem outro lugar para ir. Se tiver condições de dar um aluguel social, alguma coisa assim, um benefício, para a gente poder sair do nosso aluguel. O oficial de justiça veio aqui, não veio assistência social, não veio nada, só o choque para tirar a gente. E ninguém fala com a gente, da assistência não fala nada. Aquelas famílias que são necessitadas, que precisam de cadastros, nós estamos hoje levando para 3 locais para fazer o cadastramento. Com todo conforto. Aquelas pessoas que precisam de abrigo, nós estamos levando para abrigo. Agora, o aproveitador que está lá queimando o ônibus, depredando o carro da polícia, isso aí não está precisando de moradia. Em nota, a Prefeitura do Rio declarou que mandou assistentes sociais para o local, mas só 177 pessoas aceitaram apoio. Elas serão encaminhadas para projetos sociais. Olha, durante essa desocupação, o repórter Bruno Amorim, do jornal o Globo, foi detido pela Polícia Militar sob acusação de desacato, incitação à violência e resistência à prisão. O jornalista disse que um PM sem identificação na farda arrancou os óculos dele e o imobilizou. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e também a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo divulgaram notas de repúdio ao abuso policial. O comandante-geral da Polícia Militar do Rio ordenou a abertura de inquérito. Um incêndio destruiu 47 ônibus de uma empresa de transportes ontem à noite em Montes Claros, no interior de Minas Gerais. Os bombeiros levaram 5 horas para controlar o fogo e evitar que atingisse casas. A suspeita é de que tenha sido criminoso. Moradores da região invadiram o terreno e saquearam parte da sucata. E um incêndio provocado pela explosão de um barco hoje de madrugada atingiu outras 6 embarcações em Macapá. Segundo os bombeiros, a causa foi uma ligação improvisada entre 2 baterias de um barco que armazenava 14 mil litros de combustível. 4 pessoas ficaram feridas. Em Salvador, motoristas e cobradores fecharam um terminal de ônibus em protesto. Eles dizem que não receberam uma gratificação que teria sido prometida. A confusão revoltou passageiros que bloquearam a BR-324. E o bloqueio irritou um motorista que avançou com o ônibus e assustou os manifestantes. Alguns ônibus foram depredados pelos passageiros. Os sindicatos dos rodoviários e das empresas prometeram pagar a gratificação na segunda-feira. Neste fim de semana, o tempo vai mudar em várias regiões do Brasil. Amanhã, no sul, uma frente fria avança provocando temporais já de madrugada no leste, no nordeste e no norte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. No Paraná, as tempestades vêm à tarde. Também deve chover forte nessa área aqui, entre São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Amazonas e sul do Ceará. No Recôncavo Baiano, a chuva pode vir a qualquer hora. O tempo só fica aberto amanhã em Roraima e do Rio de Janeiro ao sul da Bahia. E apesar da chuva, o sábado ainda vai ser quente na maioria das regiões. Só no sul é que as temperaturas ficam amenas. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. E olha só o que deve acontecer no domingo. Sabe aquela frente fria? Ela avança para o litoral de São Paulo. Com isso, a umidade fica concentrada entre o sudeste e o norte do país. A previsão é de chuva forte em São Paulo e volta a chover no Rio, inclusive na capital. Na região sul, uma massa de ar frio vai derrubar as temperaturas. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, e em São Joaquim, em Santa Catarina, o dia pode começar com 5 graus. Pesquisadores brasileiros e franceses estão preocupados com o risco da entrada de um novo vírus aqui no Brasil. E o transmissor a gente conhece muito bem. O vírus tem um nome difícil de pronunciar, chikungunya, e é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. A febre chikungunya ficou um longo tempo restrita à África. Por volta de 2004, o vírus migrou para a Ásia e também para a Europa. Os sintomas mais comuns são parecidos com os da dengue, apesar de não haver parentesco entre os vírus. A única diferença é a dor intensa nas articulações, que pode durar meses. É uma dor que pode ser incapacitante, ou seja, de impedir a pessoa de se locomover adequadamente e que pode permanecer durante um bom tempo depois do desaparecimento da febre. O chikungunya não tem a forma hemorrágica e não tem vacina. Para tratar é preciso cuidar dos sintomas.
Por enquanto, o Brasil só teve casos importados de chikungunya, ou seja, pessoas que foram infectadas fora do país. Mas o surgimento de casos em algumas ilhas do Caribe e também na Guiana Francesa, que faz fronteira com o Amapá, deixou os pesquisadores brasileiros em alerta. Para eles, o risco de transmissão da doença aqui é real. O pesquisador Ricardo Lourenço, do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio, coordenou o estudo sobre a nova doença com o Instituto Pasteur de Paris. Segundo ele, a prevenção é igual à da dengue, evitar água parada onde os mosquitos se reproduzem. Ricardo Lourenço afirma que o Brasil vai estar mais vulnerável à chegada do chikungunya durante a Copa do Mundo. Quando tem viajantes chegando de áreas endêmicas e epidêmicas, estando muito próximo do Brasil e havendo eventos como a Copa do Mundo, faz um fluxo muito grande, aumenta a vulnerabilidade, portanto, as chances de transmissão local. O Ministério da Saúde declarou que tem treinado médicos e laboratórios e orientado secretarias municipais e estaduais. A seguir, uma feira mostra a tecnologia voltada para pessoas com deficiência. Montadoras dão férias coletivas com uma queda nas vendas de carros. A diretora de pesquisas do IBGE, Márcia Kinsler, pediu exoneração do cargo depois que o Instituto decidiu suspender a divulgação dos resultados da PNAD contínua até janeiro de 2015. O IBGE também adiou a contagem da população brasileira e a pesquisa de orçamentos familiares. O Instituto informou que não tem profissionais suficientes para fazer esses levantamentos e que houve corte no orçamento. O Ministério do Planejamento afirmou que o IBGE tem autonomia para tomar as decisões relativas às pesquisas e declarou que não teve tempo hábil para responder às reclamações sobre a falta de recursos. A queda nas vendas dentro e fora do Brasil levou montadoras de carros e caminhões a dar férias coletivas aos funcionários e a retomar planos de demissões voluntárias. Pátio cheio não é bom negócio para as montadoras. O que tem de carros e caminhões prontos é suficiente para abastecer o mercado por 48 dias. É muito. O estoque ideal é de 30 dias. De janeiro a março do ano passado, foram emplacados 830 mil veículos no Brasil. No primeiro trimestre deste ano, 812 mil, 2% menos. As exportações caíram bem mais, quase 33%. De cada 10 carros exportados, 8 vão para a Argentina, mas o Brasil está sem acordo comercial com o país vizinho. Ele só deve voltar a vigorar no mês que vem. A consequência de tudo isso foi que as montadoras reduziram a produção. Por isso, a indústria decidiu dar licenças remuneradas, férias coletivas e oferecer planos de demissões voluntárias. Os anúncios que estão sendo feitos são de mecanismos que busquem manter o emprego. O programa de demissões voluntárias, é importante ressaltar que eles são especialmente dirigidos para os aposentados ou funcionários em fase de pré-aposentadoria. A quantidade de empregos nas fábricas depende das vendas nas concessionárias e elas andam vazias. Um carro assim, 0 quilômetro, modelo do ano, brilhando desse jeito, continua seduzindo o consumidor. Mas ele está pensando bastante antes de fazer a compra. A primeira razão para o desempenho fraco é o preço. É meio caro os carros, né? O dólar valorizado e reajustes do preço do aço encareceram as peças. Além disso, as montadoras estão obrigadas a instalar itens de segurança, como airbag e freio ABS. E isso tem um custo. A vontade de comprar também está menor. A geração de empregos é a mais fraca dos últimos 10 anos. A confiança das famílias está abaixo da média histórica. O crédito está sendo retomado de forma muito devagar ainda. Então, todo esse conjunto de fatores faz com que as famílias olhem para o orçamento e falem, não, agora eu não vou consumir, eu vou esperar para ter essa decisão de comprar um carro só mais para frente. Resumindo, neste momento tem muita gente pensando mais ou menos como a Andréia. Eu tenho uma tendência maior a comprar, mas ainda não é uma decisão final. Até porque eu ainda preciso ver com meu marido, né? A gente precisa conversar, mas enfim, não está fechado. A presidente Dilma Rousseff comentou hoje o IPCA divulgado na quarta-feira. O índice de inflação oficial foi mais alto para um mês de março desde 2003. Nós mantemos sistematicamente um olho e um controle na inflação, mesmo quando, devido à seca que ocorre no Sudeste e à chuva torrencial que ocorre no norte do Brasil, nós tivemos impactos em alguns produtos alimentares. Mas é importante olhar, primeiro, que isso é momentâneo e, segundo, que tem produtos que enquanto alguns sobem, outros caem.
e que a inflação nós iremos controlar sistematicamente. Olha, uma feira em São Paulo está apresentando produtos criados especialmente para pessoas com deficiência. Natália está descobrindo como é o mundo sem a visão. São frutas? Você agora entrou na pele deles, né? Sim, nossa, é incrível. A gente tem a oportunidade de mostrar para as pessoas que não é só pelo sentido da visão que se percebe o mundo. Mais do que perceber o mundo, as pessoas com deficiência querem participar mais dele. Nessa feira em São Paulo, 300 expositores mostram novidades que ajudam a diminuir as limitações do deficiente. A poltrona com controle remoto facilita o embarque e desembarque do carro. Para Anderson, que só se mexe do pescoço para cima, é a chance de dispensar um dos ajudantes. Com esse sistema, só uma pessoa me coloca e eu fico bem mais confortável, né? E para dar mais conforto e qualidade ao atendimento de surdos, um programa de tradução online. A atendente na tela é real e via internet fala por sinais com o cliente. Serve para bancos, para equipamentos de saúde, equipamentos de transporte. A feira mostra que a tecnologia está libertando cada vez mais as pessoas da necessidade de usar as mãos e em atividades importantes. Hoje, por exemplo, já é possível se sentar em frente ao computador e navegar na internet fazendo movimentos apenas com os olhos. A máquina tem câmeras que captam e transformam os movimentos dos olhos em ordens para o teclado. Posso enviar e receber e-mails. Além disso, a tela é touchscreen. Então qualquer usuário pode estar ajudando com o toque. O problema é o preço. O computador é importado e custa R$25 mil. A poltrona do carro, R$30 mil. A cadeira de rodas mais ágil, R$4 mil. Para você trocar a cada 2 anos, para o brasileiro ainda é um pouco puxado. Quem precisa dos equipamentos reclama do excesso de impostos. As tributações para produtos voltados à pessoa com deficiência variam de 15% a 99%. Valores acessíveis é algo fundamental para a inclusão e para a acessibilidade da pessoa com deficiência. A seguir, a Polícia Federal recolhe documentos em 5 cidades e prende mais uma pessoa. E o foco da operação contra a lavagem de dinheiro são contratos da Petrobras. A Polícia Federal prendeu hoje uma pessoa e cumpriu 16 mandados de busca e apreensão. Foi a segunda etapa da Operação Lava Jato, que investiga lavagem de dinheiro e evasão de divisas em operações que teriam movimentado 10 bilhões de reais. E desta vez, o foco central são contratos da Petrobras. A Polícia Federal descobriu uma negociação altamente suspeita. A compra de uma empresa que tinha acabado de fechar um contrato de quase R$500 bilhão com a Petrobras. Por 75% da Ecoglobal, seriam pagos apenas R$18 milhões. O negócio se deu no ano passado. Os compradores eram empresas que pertencem a 2 pessoas presas na primeira etapa da Operação Lava Jato, há 3 semanas. A Sunset Global, do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e a Quality Holding, do doleiro Alberto Youssef. O terceiro comprador seria a Tino Real. As buscas se concentraram hoje em 5 cidades, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ao todo, segundo a polícia, foram apreendidos R$70 mil e muitos documentos na Petrobras e em empresas como a Ecoglobal, em Macaé, no litoral fluminense. A Ordem da Justiça Federal afirma: causa estranheza que a empresa que consiga obter contrato de R$443 milhões seja negociada na mesma época por R$18 milhões. Os fatos sugerem a atuação dos compradores das empresas Ecoglobal na obtenção do contrato junto à Petrobras. O próprio negócio da cessão de cotas é condicionado à efetivação do contrato da Ecoglobal com a Petrobras. A ação de policiais federais na maior empresa do Brasil causou reações dentro do governo. Integrantes da cúpula de segurança passaram o dia em conversas para afinar o discurso e deixar claro que a Petrobras está colaborando com as investigações. A empresa é alvo direto de 3 inquéritos na Polícia Federal sobre evasão de divisas. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal apreendeu documentos no prédio da Petrobras. Um delegado e 3 agentes chegaram à sede da Petrobras por volta de 10 da manhã. Eles foram recebidos em uma sala de reuniões no 23º andar pela presidente da empresa. Pessoas próximas a Graça Foster disseram que ela ficou surpresa com a ação da Polícia Federal, mas imediatamente acionou a gerência jurídica para colaborar e entregar a documentação solicitada. Graça Foster teria conversado
com o delegado e os agentes durante 10 minutos. Depois de 4 horas dentro da Petrobras, eles levaram dentro de uma caixa cerca de 800 cópias de documentos confidenciais. A assessoria de imprensa informou que a polícia não ouviu depoimentos nem visitou outras áreas da empresa. O ministro da Justiça comentou a operação. Eu não posso, aspectos relativos a documentos apreendidos, a situações sob investigação, fazer nenhum comentário, porque está sob sigilo judicial. E a Polícia Federal, ao lá chegar, foi pronta e imediatamente atendida, mostrando o papel que a presidente da Petrobras tem tido de colaborar com todas as investigações. Segundo a Polícia Federal, o preso na operação de hoje é Rinaldo Gonçalves de Carvalho, gerente de uma agência do Banco do Brasil. A Petrobras declarou que o contrato com a Eco Global foi feito por licitação com duração de 4 anos e que os pagamentos só começaram a ser feitos a partir de julho. O advogado de Alberto Youssef acusa a Polícia Federal de ter instalado escutas ilegais na cela do Doleiro, em Curitiba. O advogado fotografou Youssef exibindo os dispositivos que teria encontrado. O advogado pede uma investigação e lembra que a interceptação de conversa precisa de prévia autorização judicial. A Polícia Federal declarou que não faz escutas clandestinas e que vai apurar o episódio. Segundo ela, o equipamento foi encontrado pelos agentes durante uma revista de rotina e a reclamação do advogado só foi protocolada 1 hora depois. Daqui a pouco, ofensas racistas a um árbitro provocam um rebaixamento de um clube no futebol gaúcho. O Papa Francisco pede perdão pelos casos de pedofilia na igreja. O governo dos Estados Unidos não vai conceder visto para o embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas, que tem sede em Nova York. Em 1979, Hamid Abutaleb foi um dos estudantes que invadiram a embaixada americana em Teherã e mantiveram 52 reféns por mais de 14 meses. A Revolução Islâmica tinha derrubado o monarca Reza Pahlavi e levado ao poder supremo o Ayatollah Khomeini. O Papa Francisco pediu perdão hoje pelos clérigos que abusaram sexualmente de crianças. Foi a declaração mais forte já feita pelo Papa sobre as acusações de pedofilia contra o clero. Francisco recebeu no Vaticano uma delegação do Escritório Internacional para a Infância, uma organização que defende os direitos da criança. Pero me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal. Sinto-me compelido a assumir pessoalmente todo o mal cometido por alguns sacerdotes e a pedir perdão pelos danos causados pelo abuso sexual das crianças, disse ele. Francisco prometeu que a Igreja não irá recuar no que se refere ao tratamento e às punições devidas. Temos que ser rigorosos, afirmou. Com crianças não se brinca. Com os chicos não se juega. O Papa não deu detalhes sobre que punições seriam essas, mas no ano passado autorizou uma reforma do Código Penal do Estado do Vaticano e em março nomeou uma comissão que vai recomendar novas medidas para proteger as crianças. E incluiu no grupo uma irlandesa que foi vítima de abusos na infância. Um dos principais grupos de defesa das vítimas de pedofilia reconheceu que esta foi a primeira vez que um papa falou em punir sacerdotes, mas declarou que espera por ações concretas e não apenas palavras. O futebol brasileiro voltou a assistir a mais uma cena vergonhosa de intolerância racista. E desta vez foi no Paraná, numa partida da Copa do Brasil. O meio-campo Marino do São Bernardo registrou o caso no posto da Polícia Civil no próprio estádio Vila Capanema. Ele disse que foi chamado de macaco e gorila por alguns torcedores do Paraná quando saía de campo depois de ser expulso. O Paraná venceu por 3-1. Outro caso de racismo envolveu o Esportivo de Bento Gonçalves. Em março, no jogo contra o Veranópolis, torcedores do Esportivo chamaram o árbitro Márcio Chagas da Silva de macaco e deixaram bananas no carro do juiz. O time foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul com a perda de 9 pontos e acabou rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Gaúcho. O clube pode recorrer da decisão. O Ministério do Trabalho liberou as obras da arquibancada provisória do setor norte do estádio do Corinthians. As estruturas estavam interditadas desde o acidente que matou um operário.
Agora, a empresa responsável instalou os equipamentos de segurança exigidos. Na próxima terça-feira, o Odebrecht vai entregar o estádio ao Corinthians. As estruturas provisórias vão ficar prontas depois. E hoje também foram conhecidos os confrontos das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. A vantagem de disputar a segunda partida em casa é do Bayern contra o Real Madrid e do inglês Chelsea contra o Atlético de Madrid. A final da Liga será em Lisboa, num jogo só, em 24 de maio. E a seguir, uma super atleta do nosso vôlei. Talento e força depois dos 40. Amanhã tem jogo da Superliga Feminina de Vôlei na Globo. E com o talento de uma atleta que já passou dos 40. Existem 1000 formas de se esconder a idade. Brincar de roda com as amigas é uma delas. Eu preferia que não falasse, mas já que o Brasil todo sabe minha idade, então... E o bom é que as pessoas dizem que eu não tenho essa idade, né? Fofão nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, nos Jogos de Sydney em 2000 e já veterana com ouro em Pequim. As imagens de arquivo entregam. A levantadora do Rio de Janeiro tem 44 anos. Trajetória de campeã, mas um espírito de uma jovem aspirante que quer jogar uma final de novo. Mente sã, corpo nem tanto. Uma lesão muscular tirou Fofão de boa parte dessa Superliga. Ela voltou ao time na penúltima rodada da fase de classificação, mas chegou a pensar que não voltaria. Depois de 2 meses foi um recomeço e confesso que foi difícil, mas quando eu vi que ainda conseguia, aí eu voltei com tudo. Os treinos dela já não podem ser tão intensos como antes, mas para os jogos não existem contraindicações. Foi decisiva na vitória por 3-0 sobre o Campinas e virou um problemão para o velho companheiro de seleção e técnico adversário, José Roberto Guimarães. Eu digo que ela tem 7 vidas, né? Porque é impressionante. Aí machuca, fica um pouquinho fora, volta e volta melhor ainda. A Globo transmite Rio de Janeiro e Campinas amanhã, a partir das 10 da manhã, no horário de Brasília. E o Globo Repórter de hoje visita Myanmar, é um dos países mais fechados do mundo. Atravessamos as fronteiras da Terra Dourada e descobrimos um mundo desconhecido. O mistério da pedra suspensa, solta no alto da montanha, ela desafia a gravidade. Por que não cai? A mágica cidade dos 3.000 templos, um mais fascinante que o outro. Filhos do Lago, o impressionante balé dos pescadores que remam com os pés. As mulheres que tatuavam o rosto para ficarem feias. O pó de madeira que evita rugas e também é usado como protetor solar. Hoje, no Globo Repórter. Em seguida, tem a estreia da minissérie O Caçador e as notícias do Jornal da Globo. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, bom fim de semana.